Meus irmãos e amigos, vamos lá para mais uma verdade da palavra do Senhor. Nós estamos mostrando através da Bíblia que Deus encurtou a distância entre ele e o pecador. E isso tudo é possível na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto muito interessante, também muito conhecido, para a base da mensagem de hoje, esta verdade da palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir, a fim de que Deus possa estar iluminando a nossa mente, clareando a nossa mente e nos falando ao coração aquilo que nós gostaríamos de ouvir da parte dele através da sua palavra. Feche seus olhos, por favor, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez nos encontramos aqui na tua presença, diante do Senhor, por meio da tua santa, bendita e poderosa palavra. Deus, o que seria de nós neste mundo sem a tua palavra? O que seria de nós sem a tua voz, através da palavra escrita? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Não temos merecimento nenhum, mas por causa do teu grande amor, além do Senhor ter vindo a nós, através da pessoa de Jesus, o Senhor deixou conosco a tua palavra escrita, através da qual a gente pode ouvir aquilo que o Senhor quer que nós saibamos da parte do Senhor. Neste momento, rogamos que o Senhor esteja usando essa palavra para falar ao nosso coração. Abre, ó Deus, as nossas mentes para compreendermos a tua vontade. Nós oramos agradecidos pelas pessoas que neste momento estão me assistindo. Ó Deus, que pelo teu Espírito suas mentes sejam férteis para a compreensão da tua vontade, seja para o crescimento espiritual, para a firmeza espiritual no Senhor, para uma viva e grande esperança, ou seja para a salvação por parte daqueles que ainda não são salvos. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Então, querido, o texto que lemos é muito claro. Temos mostrado aqui, nas mensagens anteriores, em todos os textos, com muita clareza, textos muito conhecidos, porém de uma precisão muito grande, que mostram sempre Deus encurtando a distância entre ele e nós. Mais uma vez, encontramos um texto maravilhosamente glorioso para as nossas vidas. Um texto que dispensa qualquer comentário, mas é necessário que falemos algo sobre este assunto. Não que estejamos aqui completando a palavra de Deus, mas pelo prazer que temos de dizer aquilo que o Espírito Santo revela a nós através da palavra escrita e lida na Bíblia Sagrada. Olha a seriedade do texto com que João escreveu, mais uma vez, João, movido pelo Espírito de Deus, tal qual uma caneta que é movida pelo escritor, assim também João estava, naquele momento, sendo usado por Deus para escrever o que estava no coração de Deus. Numa conversa com Jesus, pessoalmente dos seus discípulos com ele, ele abre o seu coração para dizer aos seus discípulos aquilo que estava no coração de Deus. Ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe caminho fora de Jesus, não há verdade fora de Jesus, não há vida fora de Jesus. E ele não disse, eu sou um dos caminhos. Não. Por mais que procuremos caminhos para encontrar com Deus, jamais. Sim, todos os caminhos podem e levam a Deus, porém não para a salvação. O caminho que ele está falando é o caminho para a salvação, para encontrar-se com Deus e receber de Deus a salvação. Aquilo que ele disse em João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, verso 28, ele disse, e eu dou-lhes a vida eterna.
Portanto, para receber a vida eterna, só existe um único caminho, o Senhor Jesus Cristo. Para aproximar-se de Deus para a salvação, só existe um caminho, o Senhor Jesus Cristo. Os demais caminhos levarão todos os homens à presença de Deus para uma condenação eterna, o inferno. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 15 em diante. Então, o verso 11 em diante. Portanto, querido amigo, não brinque com isso. Não tente manipular a palavra de Deus além daquilo que está escrito. Não podemos mudar. Nem um tio, nem um jota. Não, o que Deus disse está dito. Portanto, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não há outra verdade a não ser a palavra de Deus. Não há outra vida, porque ele é a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É claro que eu não poderia aqui, como pregador, dizer a você, olha, ninguém pode vir ao Pai, porque eu não sou o Pai. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade. Mas Jesus podia. Ele disse, ninguém pode vir a mim, senão ou ao Pai a não ser por mim, porque ele é o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Portanto, não existe outro caminho para chegarmos a Deus a não ser Jesus. É verdade que Deus encurtou a distância através do seu Filho, mandando-o aqui a este mundo para ser o nosso único e exclusivo caminho, a nossa única e exclusiva vida, a nossa única e exclusiva verdade. Repito mais uma vez o que ele disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer vir a Deus? Então o caminho é o Senhor Jesus. A maneira como aprendemos isto, a sua palavra escrita. Essa é a base. Não podemos fugir daqui. Temos ainda outros textos que são interessantes. Quando lemos 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, Paulo escreveu a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Olha a mediação que nós temos entre Deus e Jesus. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem. Entre nós e Deus só existe um caminho, uma verdade, uma vida, um mediador. Ele disse Jesus Cristo, homem, porque Jesus é para descrever o homem de Deus, ou para descrever o Deus homem. Cristo, o homem espiritual, ou seja, o Deus em espírito. Jesus, o Salvador. Cristo, o prometido, aquele que veio para encurtar a distância entre nós e Deus, ou entre Deus e nós. Por isso, o texto é muito claro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. A quem você tem recorrido nos momentos de aflições? A quem você tem orado? A quem você tem colocado como resposta ou como mediador para a resposta de seus pedidos diante de Deus? Eu tenho visto, lamentavelmente, pessoas colocando entre essa pessoa e Deus objetos. Como, por exemplo, há pessoas que rezam usando um terço como mediador entre Deus e ele. Alguém que usa o nome de Maria, de Pedro, Tiago, João, alguns ídolos, para mediar a fim de que a sua oração chegue diante de Deus. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, não cometa tal blasfêmia, não cometa tamanho erro na sua vida. O que a Bíblia diz não pode mudar, porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não existe nada
absolutamente nada e ninguém que possa mediar entre nós e Deus, somente Jesus. Nem um arcanjo, ninguém, jamais, ainda que os anjos trabalhem a nosso favor, ainda que Pedro, Tiago, João, Maria e outras pessoas estão nos céus, jamais elas poderão mediar entre nós e Deus. É o Senhor Jesus, porque foi Ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou, foi Ele que ascendeu-se aos céus, foi Ele que assentou à destra de Deus e é chamado e considerado hoje como aquele que intercede por nós, o nosso mediador. Portanto, não cometa esse erro. Deus não poderá ouvir qualquer oração que seja feita ou feita em nome de Jesus, mas colocando alguém como mediador. A oração é feita a Deus em nome e somente em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, aquele a quem as pessoas têm tanto idolatrado, como sendo chefe da igreja, como sendo o primeiro papa, como sendo o nosso representante diante de Deus e do Senhor Jesus, quer ver o que ele disse? Quer ver o que ele escreveu? Atos capítulo 4, versículo 12. Ele disse, porque debaixo dos céus, em cima da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, somente o nome Jesus. Este é Pedro, que infelizmente as religiões têm idolatrado, têm colocado no pedestal entre as pessoas e Deus, ou entre as pessoas e Jesus, e assim por diante. Ele mesmo escreveu dizendo, porque há um só mediador, ou seja, debaixo do céu e em cima da terra, entre os homens, nenhum nome foi dado, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Maria, nem André, ninguém, nem a igreja, nem o batismo, nem a religião, nem as boas obras, nem o pastor, nem o papa, nem o bispo, nenhum outro nome foi dado. Ele disse com muita categoria, nenhum outro nome foi dado, pelo qual devamos ser salvos, pelo qual nos aproximemos de Deus, somente o nome Jesus. Portanto, Jesus é o nosso mediador. Jesus é o meio pelo qual Deus usou para encurtar a distância entre Deus e o pecador. Ele está tão perto. Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele está se referindo ao nosso coração. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz, qual é a voz de Deus? Não é a voz de Pedro, Tiago, Maria, João, algum dos apóstolos, não é a voz da igreja, a voz da religião, a voz da seita, a voz da lei, a voz dos princípios moral ou espiritual. Não. Ele diz, aquele que ouvir a minha voz. Deus está falando através da sua palavra. Não há outro meio mais contundente através do qual Deus fala conosco, a não ser através da sua palavra escrita. Ele diz, eu estou batendo a porta do seu coração. Cada mensagem que você escuta da palavra de Deus é o impulso de Deus, é o movimento de Deus batendo ao seu coração, pedindo para você abrir o seu coração. A chave está por dentro, só você pode abrir. É claro que você está ouvindo com o ouvido, mas a chave do seu coração está na sua mão. É você que tem que abrir. Uma vez a palavra de Deus compreendida, uma vez a voz de Deus compreendida, e nós decidimos abrir, ou decidamos abrir o nosso coração, então ele diz, eu entro, ficarei com vocês e vocês ficarão comigo. Aí somos feitos, como disse Paulo, é difícil para a morada de Deus em espírito. Paulo falando aos Coríntios, ele diz, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Portanto, entendemos que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos que Deus, na pessoa de Jesus, ele encurtou essa distância, ele nos aproximou tanto dele, ao ponto de ouvirmos a sua voz,
e abrimos o nosso coração, ele entra, ele habita em nós, ele fica conosco, ele tira todas as dúvidas, ele passa a nos dirigir através da sua palavra. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que me segue, disse Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz que aqueles que seguem a Deus, a sua lâmpada não apagará nas trevas. Pelo contrário, teremos luz para sempre, porque Jesus é luz. Portanto, mais uma verdade da palavra de Deus aprendemos nesta série. Deus encurtando o caminho, a distância entre ele e nós, enviando o seu Filho ao mundo como caminho, único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa compreender, como salvo, que somos totalmente dependentes de Jesus para nos aproximar de Deus, seja qual for a necessidade. Que você, meu amigo, que ainda não é um crente, salvo em Cristo, possa compreender que Jesus é o único caminho pelo qual você possa aproximar de Deus. E você pode aproximar-se agora. Ele está te chamando, ele está te convidando. Tenham todos um dia abençoado na presença de Deus. Um forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado por nos acompanhar.